Estava falando ainda agora com a Juliana Rosa sobre a previsão de redução, de crescimento do Brasil. Pois bem, não seria diferente nas nossas cidades. As cidades brasileiras estão em marcha ré. O nível de desenvolvimento dos municípios retrocedeu 3 anos. É isso que mostra uma pesquisa da Firjan, a Federação das Indústrias do Rio. Esse estudo, ele teve foco em 3 indicadores: emprego, educação e saúde. E nós ficamos mal em todos eles. Nossa repórter Bárbara Carvalho tem outros detalhes dessa pesquisa. Bárbara, boa noite para você. Essa crise econômica, ela teve um impacto decisivo, nos indicadores dos municípios. Um impacto gigantesco, Leilane. Boa noite para você, boa noite a todos, tanto no mercado de trabalho e na renda dos brasileiros, como na saúde e na educação. Só para a gente ter uma ideia, em relação à saúde e à educação, houve aí a menor evolução da última década na comparação entre 2015 e 2016. E em relação ao mercado de trabalho também, um impacto muito grande de mais de uma década de perdas em relação ao mercado de trabalho formal. Vamos mostrar como é que esse índice é calculado pela Firjan, a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro. Ele vai de 0 a 1, sendo 1 o pior desenvolvimento, sendo 1 o melhor desenvolvimento, e 0 o pior desenvolvimento. O Brasil ficou com um índice de 0,6678, portanto é um desenvolvimento moderado, mas as regiões norte e nordeste têm índices muito piores, então essa disparidade em relação à região sul, por exemplo, também é um indicativo de que a desigualdade vai aumentando ou vai se mantendo aqui no Brasil. Já o sudeste e o centro-oeste ficam ali pelo meio do caminho. Apenas 431 cidades tiveram um índice alto de desenvolvimento, o que representa menos de 8% das cidades pesquisadas. E numa outra tabela a gente mostra que Louveira, no estado de São Paulo, que concentra várias empresas multinacionais, tem o melhor índice do Brasil, e Ipixuna, que fica no Amazonas, o pior índice. Entre as capitais, Florianópolis tem o melhor índice e Macapá o pior índice. Eu vou conversar sobre isso com o coordenador dessa pesquisa, Jonatas Goulart. Muito obrigada pela sua participação. Primeiro, falando um pouquinho sobre saúde e educação, o que vocês perceberam? Nós percebemos que saúde e educação, elas também sofreram com a crise econômica pelo qual passou o país nos últimos anos. A gente percebeu que esse foi o ano em que as variáveis apresentaram um menor nível de crescimento quando nós comparamos nos dados da última década. Um impacto muito grande também no mercado de trabalho. Eu queria que você explicasse essa conta, por que a gente teve perdas comparáveis a uma década, pelo menos, no mercado de trabalho. O que nós percebemos é que as perdas dos últimos anos, elas impactaram demais a economia. E se nós projetarmos para os próximos anos um crescimento próximo do que nós vimos, por exemplo, nas perdas que tivemos com a crise de 2009, ou seja, a recuperação pós-crise de 2009 a 2012, se nós repararmos esse crescimento para os próximos anos, a gente só vai ter o mesmo nível de crescimento que nós tínhamos em 2013 apenas em 2027. Então nós temos mais de uma década perdida no desenvolvimento de emprego e renda dos municípios. Muito obrigada, Leilane. A gente pode imaginar só em 2027 ter um crescimento aí no mercado formal de trabalho? Muita coisa, né? É assustador, Bárbara? Se você pensar em toda uma juventude que perdeu essa década, Quem está começando a trabalhar ou quem está estudando e precisa de um primeiro emprego, enfim, assustador. Muito obrigada, agradece ao nosso convidado mais uma vez. Obrigada.